E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canalesco enxadrístico e hoje trazendo uma partida de dois gênios da história do xadrez mundial. De um lado, Anatoly Karpov e do outro, Garry Kasparov. Esses jogadores se enfrentaram muitas vezes, talvez seja o match, assim, o confronto mais acirrado da história do xadrez, tá? Onde a gente encontra aqui o Anatoly Karpov, que tinha um estilo muito posicional, e o Garry Kasparov, que era um jogador dinâmico, um jogador de ataque, ou seja, uma disputa, assim, também de estilos de xadrez. Então vamos ver como é que foi essa partida aqui, que foi jogada em Linares, um torneio muito famoso, o torneio de Linares de 1993, que mostra um pouco dessa luta dos estilos entre esses dois gênios do xadrez, e vamos conhecer um pouquinho mais de Garry Kasparov e também de Anatoly Karpov. E vamos a esse jogão de hoje agora! Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava Anatoly Karpov contra Garry Kasparov. E uma partida do Karpov contra o Kasparov não dá para analisar sem a gente aprofundar em algumas variantes táticas, tá? Porque acontece muita coisa, são jogadores muito fortes. E o Karpov começa a partida com D4, peão da dama. O Kasparov aqui joga com cavalo F6, a partida segue com C4, G6, cavalo C3, bispo G7 e E4. Bom, eles estão jogando aqui uma Índia do rei, que era uma abertura que estava muito dentro do repertório do Kasparov, né? Sempre esteve. Ele gostava de jogar Índia do rei, jogar Grunfeld, e nessa posição depois de E4, a ameaça das brancas é jogar com E5, expulsando o cavalo de F6, então D6 foi jogado pelo Kasparov. A partida segue com F3, que é uma variante muito interessante para jogar de brancas contra a Índia do rei, tá? Que é a variante Summit. É uma variante que cria um centro super forte para as brancas, mas claro, em algumas linhas, as brancas podem também ter algumas dificuldades para proteger o rei. O rei acaba ficando um pouco mais exposto. Vamos ver se é isso que vai acontecer nessa partida. Nessa posição foi jogado o roque pelo Kasparov, então bispo E3, desenvolvendo E5, criando o primeiro contato no centro. Aqui vem então cavalo de G2, C6, dama D2, seguido de cavalo de BD7, desenvolvendo e torre D1. Aqui o Karpov ele começa a criar pressões agora na coluna D. A partida segue com A6, que traz a ideia de jogar com B5, que é uma ideia que se repete bastante, tá? Nesse tipo de estrutura de peões. Então aqui o Karpov ele captura em E5, e nessa posição o lance mais natural aqui é tomar com o peão de D. Porém, contudo e entretanto, observem que a posição das pretas acaba ficando um pouco mais restringida. Tem uma certa dificuldade para tirar o bispo de C8, porque o cavalo de D7 acaba ficando pregado, porque a dama tá ali naquela posição sendo ameaçada, né? Então o Kasparov aqui já começa a botar um pouco do estilo dele, que é um estilo dinâmico, criativo, que gosta de ir pra bagunça. E isso faz toda a diferença do mundo, tá? Ele joga aqui com um cavalo por E5, que traz várias linhas táticas. Mas, Rafaelzinho, aqui ele tá dando o peão de D6. Cuidado, não foi o lance que o Karpov jogou, tá? Mas se tomar aqui em D6, a ideia do Kasparov seria trocar as damas e cavalo por C4 com este ataque duplo. E aqui as brancas já ficam muito piores, tá? Então não dá pra entrar nessa variante. Então o que o Karpov fez? Ele percebeu que o peão de D6 era um peão vulnerável, mas tinha ameaça de tomar em C4. Então ele primeiro defendeu a ameaça e agora sim ele tá falando, eu vou tomar esse peão de D6 como se não houvesse amanhã. O Kasparov, de novo, ele joga de forma criativa, tentando criar uma defesa para D6. Ele joga aqui com B5 e, de novo, não pode tomar o peão de D6, tá? Não foi o lance do Karpov, mas se ele tomasse em D6, a ideia seria trocar as damas e agora tomar aqui em C4. E, de novo, se capturar o peão, então leva cavalo por C4 e cai no mesmo tema tático, bem desagradável. Então, depois do lance D5, B5, né, jogado pelo Kasparov, o Karpov primeiro ele tomou em B5, A por B5, e agora sim ele jogou dama por D6. Mas, Rafael, ele perdeu um peão na abertura? Mais ou menos, tá? Porque a ideia do Kasparov a gente já vai ver que é uma ideia bem criativa. Nessa posição, claro, se o Kasparov simplesmente trocasse as damas, que não foi o que aconteceu na partida, ele não vai conseguir ganhar aqui o peão de A2 jogando com B4, como poderia parecer, né? Porque agora teria cavalo A4 criando um bloqueio. E claro, as brancas aqui podem agora reorganizar as peças, jogar um cavalo G3, bispo E2, roque, e acabam ficando melhores. Mas não era a ideia do Kasparov. E aqui é que a gente começa a perceber a genialidade dos jogadores, tá? O Kasparov aqui jogou com cavalo de F D7. Ele não trocou as damas, e esse lance não é um lance qualquer, tá? Observem que ele ativa o bispo aqui pela diagonal, e vários temas táticos podem estar surgindo. Por exemplo, nessa posição,
um lance que as brancas querem fazer agora é simplesmente jogar cavalo G3, bispo E2 e roque para proteger o rei que ainda não se protegeu. Mas esse lance já não funciona, tá? Não foi assim que seguiu a partida. Mas só pra gente entender o dinamismo, a tática, a estratégia que tá acontecendo aqui. Se jogar cavalo G3, já tá levando o cavalo por F3, cheque. E agora tá caindo aqui o cavalo de C3 com vantagem para as pretas. Então já não funciona. Outra ideia que poderia parecer lógica seria voltar a dama para D2, defendendo aqui o cavalo de C3, preparando o cavalo G3. Porém, nessa posição, uma continuação possível e bem desagradável seria jogar aqui com B4, tá? B4 é um lance bem chato aqui para as brancas. E se jogar um lance como cavalo A4... fazendo um bloqueio e defendendo o cavalo, poderia vir aqui cavalo C4, que é outro lance muito desagradável, que ataca a dama, ataca o bispo de E3, e se tomar esse cavalo aqui, Rafael? Bom, daí tá caindo aqui o cavalo em A4, né? E de novo, não pode jogar cavalo G3, porque agora surge o tema tático de bispo C3 e perde a dama. Então, muita tática, muito dinamismo. O Kasparov tá levando pro estilo dele, né? Então, naquela posição, depois de cavalo de F... D7, o Karpov aqui nessa posição jogou com F4, o famoso peão Facundo, atacou o cavalo de E5, e agora, o que o Kasparov vai fazer? Pra onde que ele salta com esse cavalo? Ele não salta pra lugar nenhum, ele vai pro lance mais forte da posição, que é B4 aqui. Ele cria um novo ataque agora no cavalo das brancas, então se tomar aqui, tá perdendo ali, e essa é a ideia do Kasparov. Bom, aqui de novo a gente tem que dar uma analisada na parte tática dessa posição, porque tem muita coisa acontecendo. Se fizer dama por B4, que não foi como seguir o lance na partida, tá? A ideia do Kasparov seria jogar com C5 aqui, e tem vários temas de desvio nessa posição, tá? Se simplesmente fizer bispo por C5, observem que o dinamismo aqui ele toma conta na posição, porque o lance mais forte seria cavalo por C5, dando a dama, sacrificando a dama para ter uma vantagem mais para frente, tá? Então, se dama por D8, agora cavalo de D3, cheque, né? E tá ganhando aqui a dama. Então, as brancas aqui poderiam fazer torre por D3, cavalo por D3, rei D2 e depois de cavalo por B4. As pretas aqui tem uma vantagem material muito grande, então com a partida ganha. Então observem que não é tão simples o B4 do Kasparov. Depois de B4, o Karpov analisou essa posição, viu as variantes e jogou aqui com o cavalo B1, tá? Voltando, como diria o Armando, e agora o Kasparov tá com o cavalo dele de E5 ameaçado, salta para G4, atacando o bispo D4, ofertando as trocas, bispo por D4, dama por D4 e torre por A2, e o Kasparov, de certa forma, conseguiu o dinamismo que ele estava sonhando nessa posição. Observem, o rei das brancas tá mal, o cavalo tá numa posição de ataque, a torre tá na sétima, como manda Nizovic, e é tudo que o Kasparov queria. O bispo pode estar passando para casa de A6, tem vários temas surgindo aqui. A partida seguiu aqui com H3 atacando o cavalo não saiu, tá? O Kasparov agora ataca a dama, jogando com C5, então a dama é quem tem que sair, a dama volta aqui para casa de G1, que é uma casa mais passiva. Ah, Rafael, mas ele não podia ter jogado aqui dama D6, talvez? Bom, dama D6 traz um dinamismo muito grande, com cavalo F6, mesmo voltando, como diria o Armando, é só uma voltadinha para pegar impulso, porque agora tem ameaça de tomar aqui o peão de E4, e se jogar com E5, cavalo E4 é uma bomba no tabuleiro, dama D3 seria uma continuação possível, e agora dama H4 com 1 milhão de linhas táticas aqui. Por exemplo, se jogar G3, então poderia jogar aqui com cavalo por G3, e agora, se tomar de dama, já leva torre por E2, cheque é cheque, quando o rei toma, cai a dama, então essa variante já não seria possível, mas poderia tomar de cavalo. A ideia aqui seria fazer dama por F4, tá vindo agora cavalo por E5, a torre tá vindo pra coluna, muito dinâmica a posição, o bispo tá vindo pra 6, tem uma ameaça de mate em F2, e essa posição é insustentável pras brancas, tá? De alguma maneira vai acabar tomando, vai perdendo muito material, ou vai tomar checkmate. Então, claro, o Karpov não entrou nessa variante maluca aqui, com 1 milhão de linhas. Ele jogou nessa posição com uma G1, voltando, como diria o Armando, mantendo o ataque aqui no cavalo. Nessa posição foi jogado então cavalo F6, de novo de olho aqui no peãozinho de E4, foi jogado E5, o cavalo salta para E4, o dinamismo tomou conta. Garry Kasparov está no pedaço. Nessa posição foi jogado aqui H4 pelo Karpov, C4, e agora ele manda os peões para cima, muito agressivo, como sempre. Nesse momento foi jogado então cavalo C1,
atacando a torre, defendendo o ponto de B3, e o Kasparov disse, não, eu não vou tirar essa torre daí. A torre na sétima foi Nizovic quem mandou. Ele joga aqui com C3, dando a torre, o Karpov tomou essa torre, tá? E agora C2 foi jogado dando um garfo. Observem quanta tática numa partida. A gente tá aqui no lance 23 e já passou 1 milhão de variantes táticas, então foi jogado dama D4, aqui não tem como defender as duas peças, né? O Kasparov aqui tomou a torre, foi jogado rei por, e a partida segue com o cavalo C5, ofertando a troca das damas, praticamente obrigando a troca, né? Então, dama por D8, torre por D8, e depois do lance rei C2 e cavalo F2, o Karpov, ele abandonou esta partida, meu chapéu velho. Que partida! Uma partida muito dinâmica, muito maluca. Mas, Rafael, por que ele abandonou? O que tá acontecendo agora? Bom, aqui existem muitas ameaças táticas, tá? De ganho de material e de checkmate também. O Karpov, ele não seguiu jogando, porque vamos parar pra pensar um pouquinho. Ele tá com a torre ameaçada. Se jogar com torre G1, que seria um lance natural defendendo a torre, tá perdendo de várias formas. Por exemplo, bispo F5 seria uma continuação muito forte. E agora, se jogar com rei C1, então tá levando aqui torre D1, e depois que o rei salta pra casa de B2, tem mates com tomates, com torre por B1, o rei tá totalmente preso. Outra variante possível depois de cheque seria jogar rei B2, querendo escapar com esse rei. Mas outra continuação muito forte seria cavalo D1, e observe que se o rei volta pra casinha aqui de A1, vai pro cantinho, então leva mates com tomates de cavalo, com cavalo por B3, ou seja, não existe uma variante onde as brancas consigam algum tipo de equilíbrio aqui. Esse era Garry Kasparov jogando xadrez. Eu tive que aprofundar um pouquinho mais na tática, nessa análise, tá, pessoal? Para poder justificar a quantidade de dinamismo que surgiu nessa partida. A gente nem olhou todas as linhas, mas a gente olhou as principais, só para tentar entender um pouquinho mais como funciona a cabeça de um gênio. Bom, pessoal, se tu gostou dessa partida, eu posso trazer também mais partidas desses dois gênios, Garry Kasparov e Karpov. Tem muito jogo legal deles. Se tu gostou, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos!